Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o comentário, as leituras do terceiro domingo da Quaresma, ano A, Mateus, é o 14º encontro. Embora o Evangelho não seja Mateus, será o Evangelho de João. Mas estamos no ano A. Neste domingo, vemos Jesus, o encontro com a mulher samaritana. Jesus, cansado, senta-se junto ao poço de Jacó e tem sede. Era meio-dia. Uma mulher samaritana vem ao poço para tirar água. Neste diálogo intenso entre Jesus e a samaritana, ele parece esquecer-se da sede e a mulher do motivo que a tinha levado junto ao poço. A liturgia deste terceiro domingo da Quaresma está centrada no mistério da água viva. Isto é, sem esta água não existe vida. O povo de Israel fez a experiência da sede e a cena das águas de Meriba fez com que o povo desconfiasse de Deus e também de Moisés. E vão acabar revoltando contra Moisés, mas também diretamente contra Deus. A água vem então a se tornar o símbolo de todos os bens que se podem esperar de Jesus, o dom do Espírito. Jesus é a fonte desta água viva, que sacia toda a sede, conduzindo-nos a nos tornarmos verdadeiros adoradores do Pai Eterno. A antífona de entrada é tirada do livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, do versículo 23 a 26. Capítulo 36, versículo 23 a 26. Quando reconhecerdes a minha santidade, eu vos reunirei de todas as nações. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados de todas as faltas. Dar-vos-ei um espírito novo, diz o Senhor. A comunidade cristã reunida para celebrar a Eucaristia vem chamada a renovar a fé e reconhecer a Deus Pai Salvador e sua santidade. Esse Pai que age no ser humano para restaurar sua vida, dando não só a Jesus, mas também o Espírito novo, uma renovação da nova aliança que Jesus realizou na cruz. Então essa é a antífona de entrada. A primeira leitura foi tirada do livro do Êxodo, capítulo 17, do versículo 3 a 7. Estamos na passagem das águas de Massa e Meriba. Encontramos a cena do povo de Israel na sua caminhada no deserto. Estavam saindo da escravidão do Egito e se dirigindo para a terra prometida. Foi uma caminhada de provação, de desafios. O povo de Deus, mesmo vendo o que Deus havia realizado em favor do seu povo, fazendo passar a pé enxuto o mar dos juncos, esqueceu a ação providencial de Deus e, no momento de impaciência e desespero, começaram a murmurar contra Moisés, colocando Moisés como responsável de tê-los tirado do Egito e conduzido, então, este povo para um deserto sem água. A acusação que eles fazem é que Moisés os conduziu ao deserto para matá-los de sede. Moisés retoma a situação e tem consciência de que Deus é o autor da libertação, não ele, não Moisés. Deus é o protagonista da libertação do seu povo, da salvação. Moisés, em oração, dialoga com Deus, colocando a questão. Diante da revolta do povo, que revolta contra Moisés, ele pergunta a Deus: o que farei por este povo? Muitas vezes, em situações difíceis, não sabemos o que fazer e consultamos
Deus, autor de toda libertação e salvação. Moisés percebe que ele está correndo risco de vida. Deus responde a Moisés e dá ao povo de Deus, água para beber. Este sinal do poder divino e sua presença na caminhada do seu povo quer nos ajudar a refletir do perigo da falta de fé, da murmuração e a necessidade de confiar nele, único autor da salvação. Porque só ele pode aplacar nossa sede, mesmo que a situação esteja difícil ou pareça impossível. Se o povo de Deus viesse a morrer no deserto, é porque, assim pensavam, julgaram mal as intenções de Javé e sua capacidade. A impotência divina de realizar o que na realidade do deserto seco parecia impossível. Javé se confronta com o povo pela fraqueza da fé que eles possuíam, diante do desafio de se colocar para conseguir a liberdade para uma sociedade nova, deixando para trás a escravidão. O preço da liberdade é muitas vezes renunciar a muitas coisas que nós devemos desinstalar para atingir uma realidade maior. A ação de Deus por meio de Moisés é uma ação pública diante dos representantes do povo, onde os anciãos de Israel são chamados a presenciar o que Moisés fará. Deus não pune o seu povo diante de uma necessidade vital, a água. Jesus é portador dessa água viva. Na leitura tipológica das pás da igreja, o bastão de madeira representa a cruz, o madeiro da cruz, que brota de Jesus rocha, e que seria a todos, e que sacia a todos com a água da vida, conferindo o Espírito Santo, que de seu lado, aberto na cruz, saiu água. O salmo responsorial é o Salmo 94, 95. Este é um salmo do pós-exílio da Babilônia. O povo de Israel voltou do exílio, tudo estava destruído. Deve-se iniciar a reconstrução. O povo desanimou diante do desafio, do sacrifício e do custo da reconstrução. O Salmo vem lembrar que não se deve desistir, nem desanimar, nem murmurar. O que aconteceu no deserto de Massa e Meriba não deve acontecer agora. Não se deve perder a confiança e a fé em Deus, como aconteceu no passado. Mas deve-se resistir e iniciar a tarefa. O refrão é: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. É um ato de confiança. A disposição humana para se abrir ao Senhor, abrindo os corações e não os fechando por falta de fé. E que o povo esteja disposto a ouvir a voz do Senhor Deus. A primeira estrofe, o versículo 1 e 2, é um convite para o louvor na liturgia do templo, diante do Salvador de Israel, que agiu em favor do seu povo junto ao Monte Horebe. A segunda estrofe, versículos 6 e 7, o motivo do louvor é o domínio de Deus. Por isso, o convite no templo para o povo se reunir em oração e se prostrar diante de Deus, reconhecendo o seu poder criador e da eleição do povo de Israel. Javé Deus é o pastor do seu povo e o conduz pela mão. A terceira estrofe, versículos 8 e 9, se deve ter em mente a infidelidade do povo de Israel à aliança e a falta de fé, quando o povo de Israel colocou Javé à prova junto às águas de Meriba. O refrão diz: hoje não fecheis o vosso coração. Manter o coração aberto para ouvir a voz de Deus.
Agora, no versículo 8, diz: não endureçais vosso coração. E assim, né, se faz uma referência ao povo de Israel, que ao fechar seus corações, desafiaram a Javé. Mantenhamos-nos abertos os corações para Deus, diante dos desafios de nossos desertos, hoje, como Igreja Santa. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 a 2 e do versículo 5 a 8. Paulo fala da justificação da fé, realizada por pura graça do Deus Pai, por meio do seu Filho, na sua cruz, e que nos deu nova vida. A justificação realizada por Jesus na cruz nos fez estar em paz com Deus Pai. Esta paz, essa justificação, se fez por mediação de Jesus Cristo, Senhor nosso. É por meio de Jesus Cristo que temos acesso a esta fé e graça, que nos faz estar firmes na esperança da glória de Deus, isto é, a eternidade. A esperança ativa, não passiva, esperando que Deus possa agir, não. É uma esperança ativa. Continuamos a construir história. A esperança ativa nos faz permanecer firmes. Ela não decepciona diante do amor de Deus Pai, que foi derramado em nós pela ação do Espírito Santo, que nos foi dado no mistério de nossa salvação. O sinal e realização de tudo isto é o próprio Cristo Jesus, nossa rocha. Morreu no leito da cruz, os ímpios, os pecadores, no tempo previsto, marcado por Deus. A palavra tempo aqui não é a palavra cronos, de cronologia, a palavra usada aqui é kairos. Significa um tempo fecundo da manifestação de Deus na história dos homens, marcado pelo ato redentor realizado por Jesus. Então, aqui não está falando de um tempo cronológico, mas aqui está falando de um tempo fecundo da ação de Deus que fere a história e se manifesta através de Jesus Cristo. Isto revela a prova de amor que Deus, o Pai, nos deu. Seu Filho Jesus Cristo morreu por nós no leito da cruz, quando ainda éramos pecadores, para nos dar vida nova. Esta é a prova de amor que Deus Pai nos deu por nós e para a nossa salvação. O Evangelho é tirado de São João. Nós vamos fazer a leitura curta. É o capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 15, do versículo 19 ao versículo 26, do versículo 39 ao versículo 42. É muito grande esse Evangelho, por isso, vamos ater simplesmente a mensagem do Evangelho. Vemos neste Evangelho a questão da salvação, representada aqui pela água viva, a questão da adoração de Deus e do Messias, o Cristo, e depois o resultado final, a fé dos samaritanos. Jesus, cansado de viagem, faz uma parada no poço de Jacó, na Samaria, poço de Sicar, diante de um calor escaldante, era meio-dia, quando chega uma samaritana para tirar água. Jesus se dirige à mulher: dê-me de beber. Uma situação incomum. Um judeu pedir alguma coisa a um samaritano, e muito mais incomum a uma mulher. Conversar com uma mulher em público era mal visto e representa, que uma pessoa sábia, se conversasse em público com uma mulher, feria os bons costumes. Jesus então diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe diz, dê-me de beber, teria então pedido a ele e ele lhe teria dado água viva. Aqui não quer tratar de água para beber, mas de um dom de Deus, em que a revelação trazida por Jesus
porta à salvação final, a vida eterna, que é uma dádiva divina. A situação é um dom de Deus que deve ser pedida, um dom que deve ser pedido e se deve receber do próprio Deus. Então, a salvação é um dom de Deus. Essa salvação deve ser pedida e se deve receber essa salvação de Deus. Jesus, ao meio-dia, pede à samaritana água para beber. Mas, na verdade, é Jesus que é o doador dos dons de Deus e pode distribuir aos homens, se eles lhe pedirem, a água viva. A dádiva divina que Jesus traz vem apresentada como esta água viva. Podemos ver no Antigo Testamento que a abundância da água representa o tempo da salvação. Jesus falou à mulher da água viva, mas ela não entendeu o sentido simbólico das palavras de Jesus. Ela pensa água viva em relação ao poço, que é profundo, e Jesus não tem a vasilha para poder tirar a água. A samaritana se sente cética e curiosa. Então, diante disto, ela pergunta a Jesus: por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Para João, Jesus é superior ao patriarca Jacó, também chamado Israel. Jesus revela que ele, em confronto a Jacó, o patriarca, tem uma supremacia na história da salvação. A água viva prometida por Jesus é capaz de saciar definitivamente toda a vontade de viver, pois quem bebe da água que Jesus é portador não terá sede para sempre. A água viva se relaciona aqui com a vida eterna, pois o dom de Jesus é a vida eterna. Assim, no Evangelho de João, afirma que só a revelação de Jesus proporciona a vida eterna aqui e agora, pela fé no ser humano. Pode alcançar já agora a participação da plenitude da vida de Deus. A vida eterna não é um bem que se adquire depois da morte, mas já participa no agora da fé da salvação, que é dádiva do amor de Deus. A samaritana pede: Senhor, dê-me desta água. Ela se sentiu tocada pelas palavras de Jesus, mas ela tomava no sentido literal, pois assim acabaria todo o trabalho de carregar água todo dia. A mulher samaritana não entendeu que Jesus falava de uma nova existência, uma qualidade de vida diferente de tudo que é terreno. Isto é, uma nova relação com Deus a partir de Jesus, que faz realizar uma nova adoração a Deus. Devemos ter no coração que o revelador só é reconhecido quando o ser humano se torna transparente a si mesmo, conhecendo a si mesmo. Conhecer a Deus e conhecer a si mesmo é uma realidade só. O texto deste domingo quer destacar Jesus como Messias e que tanto o culto dos judeus quanto o culto dos samaritanos estão superados. A mulher, diante disto, crê Jesus como um profeta que dispõe de um conhecimento que permite ver situações ocultas, em ver os mais ocultos segredos do ser humano. Os samaritanos se fundam na tradição dos patriarcas. Adoram Javé no Monte Garizim. Jesus quer indicar que chegará a hora em que não se irá adorar o Pai, nem no Monte Garizim, nem em Jerusalém. A hora de Jesus é a hora da sua morte na cruz e ressurreição. Jesus afirma então à samaritana que a salvação vem dos judeus. Jesus afirma que este tempo chegou de adoração, esse tempo chegou com ele. Agora realizou a salvação e o novo culto divino. Com Jesus chegou a hora em que os adoradores verdadeiros adorarão o Senhor Pai em espírito e verdade. É uma adoração que chegou com Jesus. Adoração, culto ao Pai.
é um culto também cristológico, com Jesus. O centro é Jesus, onde por meio dele se abre a vida plena para a presença de Deus. Espírito e verdade é o caráter do novo culto divino. Por meio de Jesus, a realidade de Deus, a comunhão com Deus, se torna plenamente acessível. O verdadeiro lugar de Deus é a comunidade dos discípulos de Jesus. Jesus afirma: Deus é Espírito. Se refere à qualidade essencial de Deus, mas significa aqui a ação de Deus. Deus age com liberdade, independência e revela ao mundo o seu amor pelos seres humanos. A mulher diz: eu sei que quando vier o Messias, ele nos revelará tudo. Mas Jesus responde: sou eu. Interessante, sou eu é um nome de Deus. Deus se revela como sou eu no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Essa expressão será a causa da revolta dos judeus contra Jesus. De Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. A resposta dos judeus: recolheram pedras para apedrejar Jesus. João capítulo 8, versículo 58 ao versículo 59. Jesus confirma que ele é o Messias e também ele também é eu sou. E coloca diante dela a exigência da fé e o reconhecimento de Jesus. Assim, depois do testemunho da mulher junto aos samaritanos, que acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher, que dizia: ele me disse tudo o que eu fiz. Agora Jesus, permanecendo com eles 2 dias, fez com que eles mesmos acreditassem em Jesus, não mais pelo testemunho da mulher, e chegam então a conhecer, a fazer a experiência de fé pessoalmente com Jesus. Enquanto antes se falava que Jesus é Senhor, profeta e depois Messias, agora os samaritanos professam Jesus dizendo: Salvador do mundo. O texto é muito denso, mereceria um passo, versículo por versículo, que um dia eu penso fazer no comentário do Evangelho de João. Mas este comentário dá para entender a riqueza da cena e do progresso da samaritana e também dos samaritanos de conhecer quem é Jesus. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 14. Naquele que beber da água que eu darei na cruz é um acréscimo meu, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Aproximar da comunhão é participar do próprio Jesus eucarístico, presente e vivo, que nos dá a água da vida em seu corpo e sangue, verdadeira comida e bebida, portadores de vida eterna. Então, esse comentário tem muitos eixos, muitos campos para poder refletir. Eu peguei pelo menos um pouco, alguns eixos, para que possamos entender as leituras deste domingo, principalmente o Evangelho, que é muito longo. Mas acho que aqui dá uma boa pincelada para podermos refletir. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.